No livro de Salmos, capítulo 27, versículo 1, está escrito: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Semelhante ao que nós lemos no livro de Salmos, capítulo 23, versículo 4, a pergunta agora é: se o Senhor é minha luz, se o Senhor é minha proteção, se o Senhor é minha salvação, de quem terei medo? O verdadeiro amor, diz as Sagradas Escrituras na Epístola de João, lança fora o medo. Para termos a certeza e o coração em paz em meio a tribulações e adversidades, a meio a perseguições e as ameaças, é necessário ter um relacionamento profundo com Deus. Jesus não teve medo da morte. É fato que Jesus não quis morrer, e lá no Getsemane ele fala: se for possível, passa de mim esse cálice. Mas também ele disse: mas não seja conforme eu quero, mas como tu queres. Jesus confiou no Pai, até ser pendurado na cruz, até soltar o último respiro, ao dizer: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus não temeu a morte, porque ele confiou em Deus. Ele sofreu o castigo que a morte traz, mas ele não temeu a morte. Que assim como o Mestre Jesus, por confiar tanto no Pai, por se relacionar tanto com o Pai, por ter uma intimidade tão grande com o Pai, que assim também você venha a desenvolver este relacionamento. E não basta apenas ouvir pregações por meio de pastores, seja na igreja ou seja através de vídeos. Não. Isso é bom. Mas é necessário que você abra o seu coração para você falar com Deus. Para você depositar o seu espírito, a sua mente, na palavra do Senhor, a ponto de você meditar nela. Pois o próprio Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Quando você se detém ao meditar na palavra de Deus, a sua alma é fortalecida pela palavra do Senhor. O seu espírito, ele passa a receber a energia que provém das palavras do Espírito Santo, o mesmo que inspirou. Há uma energia espiritual, há um Shekinah de Deus que desce na hora que nós passamos a meditar profundamente nas palavras do Espírito do Senhor. Afinal de contas, as palavras das Sagradas Escrituras não são palavras de homens, mas palavras do Espírito. É Espírito e vida, porque provém do próprio Deus, que é Espírito. Então, se você quer de fato e de verdade não sentir medo, ter plena convicção da sua salvação, ter certeza que as trevas não podem te atingir, porque a luz do mundo está contigo, o Senhor, que é a sua luz, está contigo. Para você ter esta convicção, você tem que fazer com que a palavra de Deus e você se torne um. E como é que nós podemos fazer isso? Tudo parte de uma escolha. Primeiro é escolher não somente ler a Bíblia como se lê qualquer outro livro, mas ler a palavra de Deus com total reverência. Depois que fechar a palavra de Deus, pegar textos bíblicos ou toda a passagem que foi lida e levar em mente para meditar enquanto você está dirigindo, enquanto você está trabalhando, enquanto você está transladando para algum determinado local. Mas meditai na palavra dia e noite, pois ao fazer isso você está se alimentando. E ao se alimentar, você está fortalecendo as convicções da sua fé, de tal maneira a ponto de o medo que é causado pelas coisas externas que estão abaixo de Deus não te atingir mais. Por quê? O Senhor está contigo. A convicção é constante, porque quanto mais você medita na palavra do Senhor dia e noite, é uma prova
que Deus está contigo. Porque a palavra de Deus é a apresentação do próprio Deus. Lembrando que, como o próprio Jesus disse, aqueles que me amam guardam minhas palavras, e eu o amarei, e eu virei para ele, e eu e meu Pai nele faremos moradas. Então que Deus faça morada dentro de você. Que Jesus faça morada dentro de você. Que a palavra dele seja viva dentro de você. De tal maneira, de tal forma, que trevas nenhuma atinja a sua pessoa, atinja a sua alma. De maneira que nenhum espírito da incredulidade tire de você a convicção da sua salvação mediante a fé em Cristo Jesus e o seu relacionamento com Deus mediante o alimentar de sua palavra. E que nada, absolutamente nada, venha lhe atingir com medo. Pela convicção que o Senhor quer tudo e sobre todos está com você, te revestindo pela coragem que provém do Espírito Santo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus fortaleça e ilumine os seus caminhos. Em nome de Jesus.